Bom, então vamos ao estudo do movimento propriamente dito. Então, para começar o estudo do movimento, a gente vai começar a falar da velocidade média. Velocidade média é a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo gasto para desenvolver aquele deslocamento, né? Se você não se ligou, quando a gente fala em razão na matemática, na física, nas exatas, né? Quando a gente fala em razão, é divisão. Então, velocidade média é a divisão entre deslocamento escalar e tempo. Então, toma cuidado. Não é distância, é a razão entre deslocamento escalar e tempo. Tá? Então, essa é a definição de velocidade média, por mais estranho que possa parecer, né? Então, como eu falei, o cara saiu, tá andando a velocidade da luz, dando a volta na Terra, voltou no mesmo ponto. O deslocamento escalar é zero, a velocidade escalar média dele é zero. Como, professor, se ele andou, ele tinha velocidade, né? No seu exemplo aí, até tinha velocidade, a velocidade da luz. Pois é, mas por definição, velocidade escalar é média, é deslocamento escalar por tempo. Se ele foi e voltou no mesmo ponto, essa velocidade vai dar zero, por mais que ele tenha se movido. Então tem aquela diferença que eu falei entre velocidade e rapidez. Ó, a velocidade média Vm é o delta S por delta T. Professor, o que é esse delta T? É variação de tempo ou intervalo, entende? Tá? Intervalo. Como é que eu vou saber quanto tempo ele gastou? Fazendo a hora, o instante que ele chegou, menos o instante que ele saiu. Então, é o tempo que ele gastou naquele trajeto. Então, essa é a ideia da velocidade média, né? Que são as 7 grandezas básicas da física, né? Comprimento, tempo, massa, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Essas duas últimas a gente não usa basicamente, nem no ensino médio, nem na física do ensino médio. Temperatura, corrente elétrica, sim, mas nos anos mais finais do ensino médio. Agora, os 3 primeiros é o que a gente trabalha nos anos iniciais também, comprimento, massa e tempo. Né? Eu falei isso para vocês semana passada, quando a gente está falando em estudar movimento, a gente está falando o tempo todo de estudar distância e massa, distância e tempo, distância e tempo. Senhor, mas aí não tem distância. Meu amor, não tem distância, mas tem comprimento, né? Que é a mesma coisa, né? Comprimento e distância é a mesma coisa. Você pode dizer que a distância é o comprimento do seu deslocamento, tá bom? Então, quais são as unidades padrões que nós usamos? Nós podemos medir comprimento ou distância em várias unidades, metros, quilômetros, milímetros, centímetros, enfim. Mas nós vamos no o sistema internacional há um padrão para se usar a medida de distância, que é o metro. Assim como o segundo. O segundo eu posso, perdão, assim como o tempo, né? Que eu posso medir em minutos, segundos, horas, dias, semanas, meses, tudo é medida de tempo, né? Trimestre, bimestre, ano, década, milênio. Mas no sistema internacional de medida, a unidade padrão para o tempo é segundo. Isso quer dizer o quê? Que em 90%, 90 mais, 95% das vezes, quando você for colocar o tempo em uma equação, seja na física, na química, você vai ter que colocar ele em segundos, né? Tá? Não pode usar em minutos. Aqui na cinemática tem um caso especial que é a velocidade em quilômetro por hora, que não é a unidade padrão do SI, né? Porque eu não meço distância em quilômetro, nem tempo em hora no SI, no Sistema Internacional. Deveria usar em metro a distância e o tempo em segundo. Mas é muito útil na prática a velocidade em quilômetros por hora, porque normalmente quando você pega o carro é para percorrer vários quilômetros e não por alguns segundos, por muitos milhares de segundos. Não é? Por isso é útil a velocidade em quilômetros por hora. Por isso nós, aqui na cinemática, até temos essa exceção que dá para a gente usar a equação da velocidade média, não no SI. Dá? Funciona? Funciona. Se eu usar a distância em quilômetro e o tempo em hora, eu vou calcular essa velocidade em quilômetro por hora. Inclusive, se você também não percebeu, quando a gente fala em quilômetro por hora, é 1 quilômetro dividido por hora.
Tá certo? Agora, essa não seria a unidade padrão, né? Unidade no sistema internacional. Eu deveria usar metro por segundo, porque no SI distância tem que ser medida em metro e o tempo em segundo. Ok? Bom, já que é muito comum e muito útil a gente usar a velocidade em quilômetro por hora, vai ser bem comum a gente ter que converter uma velocidade de metro por segundo para quilômetro por hora. Como é que a gente faz essa conversão? Então, tá aí. Para transformar de quilômetro por hora para metros por segundo, a gente divide o valor por 3,6. Para fazer o inverso, a gente faz o inverso. Qual que é o inverso de dividir por 3,6? Multiplicar por 3,6. Claro, né? Então tá aí esse desenho aqui. Tá certo? Alguém quer perguntar por que 3,6? Boa pergunta. Muito obrigado pela sua pergunta. Achei muito, muito pertinente. É um mistério sempre que os alunos fazem, né? Por que 3,6, professor? Porque é o seguinte. Vamos pensar em converter, então, ó, uma coisa que está em, metro por segundo para quilômetro por hora. Se eu quiser converter algo que está em metro para quilômetro, 1 quilômetro tem quantos metros? Vou colocar mais aqui na frente. 1.000, né? Então, eu vou multiplicar por 1.000. Se eu quiser converter algo que está em segundo para hora, 1 hora tem quantos segundos? 3.600. Já enxergaram o 3,6? Se eu quiser passar, então, de metro por segundo para quilômetro por hora, eu tenho que multiplicar por 1.000 e dividir por 3.600. Só que a gente pode simplificar esses caras, corta um zero, conta o zero, tchaca, tchaca, 10 por 36, posso ainda cortar um zero aqui e pôr uma vírgula. Aí, é o mesmo que multiplicar por 1 e dividir por 3,6. Então é o mesmo que dividir por 3,6. Daí que vem esse fator 3,6. Tá bom? Muito bem. Vamos fazer uma aplicação desta nossa primeira equação do curso, equação da velocidade média. Parabéns, gente. Muito bem. Equação da velocidade média. É a equação mais básica, mais simples de toda a física, né? O que é a velocidade? É o deslocamento por tempo. Tá? Não vai vir nada. Também não vai vir nada tão muito mais difícil que isso também. As equações em geral são bem simples, mas parabéns, vocês estão diante da primeira equação de vocês aí, né? Ó, exercício número 1. O Brasil o Brasil voltou a ser representado no lugar mais alto do pódio na prova de 100 metros rasos feminino nos Jogos Pan-Americanos nessa terça-feira, 25 de outubro de 2011. Já se foram 10 anos, né? Após 28 anos com a vitória de Rosângela Santos, que marcou um tempo de 11 segundos, 22. Eita. Revista Época. Cadê a pergunta? Não tem. Ai, professor. Obviamente, o que ele espera que nós façamos aqui é calcular a velocidade média da nossa querida Rosângela dos Santos nesta prova. Tá bom? Me perdoem aí pelo lapso. Pessoal, eu vou fazer uma coisa que é o seguinte, eu vou fechar minha câmera e para que eu possa deitar o meu computador, porque aí vai ficar melhor para vocês a minha resolução aqui na tela, tá? Bom, gente, então vamos lá. É o primeiro exercício que nós vamos fazer aplicando a nossa primeira equação. O que é muito importante para nós aqui, resolvendo uma situação, problema, que vai ser bem comum, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que descobrir
é o que a gente quer. A gente quer a velocidade média, né? Já dizia o dramaturgo britânico William Shakespeare, quem não sabe para onde está indo não vai chegar em lugar nenhum. Então isso é uma coisa muito importante. Você lê, faz a sua primeira leitura e descobre quem você quer, quem ele pediu para você encontrar. Tá certo? Então a gente precisa disso na vida, né? Saber o que a gente quer. Ou às vezes saber quem você quer também é importante, né? Tá certo. Muito bem. Bom, depois que você fez essa primeira leitura, o que eu sempre digo para os alunos é fazer o quê? Agora nós vamos fazer uma nova leitura. Por quê? Porque ler de graça faz bem e não engorda, né? Então vamos ler de novo e nós vamos extrair das informações que a gente tem. Então, vamos ler. O Brasil voltou a ser representado no lugar mais alto do pódio nas provas dos 100 metros rasos. Então, a primeira linha ali não tem nada de importante para nós. Prova dos 100 metros rasos. Parece que também não tem nada. Feminino, Jogos Pan-Americanos, nessa terça, 25 de outubro, após 28 anos, com a vitória de Rosângela, que marcou um tempo de 11,22. 11 segundos, 22, né? Então, eu tenho aqui o tempo que ela gastou. Vamos marcar aqui assim, ó. 11,22 segundos. Beleza? Já viram que ficou melhor minha letra, né? Minha letra é boa e que ficar escrevendo na tela com a tela em pé me prejudica muito. Eu era um professor muito melhor no presencial, devo dizer, o que é muito triste dizer isso. Muito triste. Às vezes, olha, não é fácil a vida. Mas a gente segue. Nossa, bateu até um. Vamos lá. Bom, então, eu já marquei o que aparentemente, né, o meu aluno, ou o seu aluno, ele vai falar assim, só tenho tempo, professor, de informação. Então, o que eu costumo dizer? Bom, o que você tem que também saber é qual é a equação que você vai usar. No nosso caso aqui, meus prezados e prezadas, a gente só tem uma equação, que eu falei que é a primeira que a gente aprendeu e única, né? Então, é ela que nós vamos usar. A equação fundamental da cinemática, que é a definição de velocidade média. Inclusive, para calcular a velocidade média, é ela que a gente vai usar. Tá? Então, vou colocar ela aqui do lado. Ó. Velocidade média é o ΔS dividido por ΔT. Bom, a equação da velocidade média, devo destacar que é uma equação que não permite apenas calcular a velocidade média, como permite calcular qualquer uma das três grandezas que estão aí envolvidas. Eu posso calcular a velocidade, posso calcular a distância, ou deslocamento, na verdade, e tempo. Para eu calcular qualquer uma delas, eu preciso ter as outras duas. Certo? Faz sentido isso para vocês? Se eu quero calcular a velocidade, eu preciso, então, da distância percorrida e do tempo. Se eu quero calcular o tempo, por exemplo, preciso da velocidade e da distância. Certo? Desculpe se eu estou sendo muito óbvio para alguns, mas faz parte aqui, isso é intrínseco à nossa profissão. Tá? Ser detalhista repetitivo. Tá bom? Então, nesse meu primeiro caso, eu quero a velocidade média. Então, eu preciso do ΔS do tempo. O tempo eu tenho, e aí a gente lê o exercício e fala, pô, mas eu não tenho a distância percorrida. Daí a gente tem que pensar, né, gente? Esse é o nosso papel, ser pensante. Pode falar, quem abriu o microfone. É a prova de 100 metros? Uhum. Quanto que ela correu, então, qualquer distância? 100 metros. Uhum. É óbvio, né? Então, isso que eu pego bastante no pé dos alunos. Olha, eu não quero que vocês precisam ser o ser pensante, né, cara? E não um reprodutor. Né? Tem que olhar, ter a capacidade de olhar e interpretar. É claro, olha aqui, ó. Se a prova é de 100 metros rasos, ó, a distância que ele percorreu foi quanto? 100 metros. Tá bom? Então, se eu jogar agora isso na equação, fizer a divisão entre 100 dividido por 11, eu vou obter o meu resultado, tá bom? Então, eu tenho até aqui essa divisão. Eu tenho até resolvido aqui, na forma de texto para vocês, 100 dividido por 11,2 dá 8,91 metros por
segundo, né? Então, se eu vim aqui colocar na minha equação, ó, velocidade é o que eu quero, então eu repito ela, a distância é 100. A distância é 100 dividido por 11,22. Isso vai me dar uma velocidade de 8,91 metros por segundo. Ok? Faltou um espacinho aqui para mim. Tá? E se eu quiser converter esse cara para quilômetros por hora, né? Basta então que eu multiplique esse valor por 3,6 e a gente vai ter o resultado em quilômetros por hora, que está aqui também feito, ó. 8,22 vezes 3,6 dá 32,076 quilômetros por hora. Tá? Então, essa aula aqui, todos os exercícios, eles estão com a resolução na sequência, tá? Embora eu faça questão de ir fazendo junto com vocês, cada um, mas eles têm a resolução depois bem bonitinho, vamos dizer assim. Então, a velocidade é aproximadamente 32 km por hora, tá? Então, esse é uma questão, né, básica que dá para a gente trabalhar, né, que a gente trabalha, faz parte, bem simples, né? Calcular a velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo, tá? Vamos ver se temos alguma novidade nesse exercício número 2. Temos uma novidade muito importante que a gente precisa discutir, tá? Olha só, ele fala assim, a distância entre o Marco Zero de Recife e o Marco Zero de Olinda é de 7 quilômetros, né? São duas cidades bem próximas, né? Em Pernambuco. Supondo que um ciclista gaste 1 hora e 10 e 20 minutos pedalando entre as duas cidades, qual sua velocidade média nesse percurso, levando em conta que ele parou por 10 minutos para descansar? Bom, nós temos duas discussões muito importantes para fazer aqui. A primeira é o que a gente faz com esse tempo que ele ficou parado. Ele andou, ele gastou 1 hora e 20 minutos na viagem, mas ele ficou 10 minutos parado. Então ele pedalou, vamos dizer assim, ele pedalou por 1 hora e 10. Certo? Será que esses 10 minutos que ele ficou pedalando, eu desconto, eu somo ou eu não faço nada? Eu vou usar 1 hora e 20, que é o tempo total da viagem. O que vocês acham? Eu suponho que você tire 10 minutos. Aham. 1 hora e 10. Só pedalando, não é? Pois é. Então, essa é a suposição que, em geral, os alunos fazem, né? Que eu mesmo fazia essa suposição também. Por quê? Porque os 10 minutos que ele está parado, ele não está viajando. Certo? Não está viajando. Mas não é assim que a gente faz, que a gente deve fazer. Por quê? Então, vamos voltar aqui para a equação. Velocidade média é distância por tempo, ou deslocamento escalar por tempo. Tá? Da mesma forma que o deslocamento escalar não se preocupa por onde o corpo passou e é apenas a diferença entre a posição final menos a posição inicial, o delta-t em questão também não se preocupa como foi gasto o tempo. Ele apenas é a diferença entre o instante da chegada menos o instante da partida. Entende? Por esta razão, significa que esses 10 minutos que ele ficou parado, para mim não faz a menor diferença. Eu só vou me importar com a diferença de tempo entre o instante da chegada menos o instante da partida. Ele gastou 2 horas na viagem, mas ele ficou 1 hora e meia parada. O problema é dele. Com todo respeito ao ciclista, o problema é dele. Na equação da velocidade média, eu vou fazer o deslocamento dividido pelo tempo total da viagem. O que ele fez na viagem, aí, né, não é problema nosso o que ele fez. Então, esse tempo de 10 minutos está aí para a gente levantar essa questão. É uma discussão interessante para a gente fazer também. Tá? Para a gente levantar essa questão. Então, ele saiu, o carro parou, pneu furou, parou para almoçar. Não, velocidade média é isso, gente.
é a diferença entre a posição inicial e a final dividido pela diferença entre os instantes finais e o inicial. O instante final e o inicial, né? Eu solto o meu cronômetro e a hora que eu chegar eu paro o meu cronômetro. O que eu fiz esse intervalo, quanto eu andei, quanto eu fiquei parado, quantas vezes eu fui no banheiro, né? Não importa. Então, nesse caso, eu não vou descontar esses 10 minutos. Ele está aí para te confundir. Não está aí para te confundir, né? Ele está aqui para trazer essa discussão para nós. Tá? Então, essa era a primeira discussão muito importante que a gente precisava fazer nesse exercício. Tá bom? Bom, então vamos fazer a leitura, anotar os dados e depois a gente vai fazer a outra discussão importante deste exercício aí. Então a gente já sabe qual é a equação que a gente vai usar. A equação é a da velocidade média. Tá aí. Nessa equação. Vamos começar a anotar os dados que nós temos, né? Nós temos a distância, né? Eu falo para o aluno, se você puder grifar, é até melhor. Lê, grifou, distância 7 quilômetros. Então, vamos considerar isso aqui como ΔS. E o tempo de viagem é 1 hora e 20 minutos. Ok? Uma hora e 20 minutos. Então, esquece aqueles 10 minutos lá. Não vamos fazer nada com ele. Tá? A gente sempre acha que todo número que aparece no enunciado do exercício a gente tem que enfiar em algum lugar na conta, né? Mas falou, tá lá, tem que usar. Não necessariamente, toma cuidado. Bom, principalmente se você estiver fazendo um exercício de um concurso, né? Alguma coisa assim. Fica esperto nisso. Fica esperta nisso, né? Bom, qual que é a outra discussão importante que a gente vai ter que fazer aqui? Unidades de medida. Tá? Então, eu costumo dizer para o aluno, você precisa ler, reler, extrair informação, escolher a unidade, a equação. Estou sofrendo aqui hoje, hein? Então, você tem que ler, reler, extrair as informações, escolher a equação. E antes de jogar na equação os valores que você tem um passo muito importante. O que tu precisa fazer antes, é o passo bem importante, antes de colocar as coisas na equação, é conferir as unidades de medida, se elas estão adequadas. No caso da velocidade, eu tenho duas possibilidades, como eu disse para vocês. Eu posso trabalhar com distância em quilômetros e velocidade em hora, ou distância em metros e velocidade em segundos. O que não dá para eu fazer é misturar as coisas. Tá? Não dá para eu usar velocidade em distância em quilômetros e tempo em minutos, ou tempo em segundos, ou distância em metros com tempo em horas. Não dá. Tá? O que a gente vai ter que fazer aqui, então? Nós podemos fazer o seguinte, usar a distância em quilômetro e usar o tempo em hora. Tá? E aí nós vamos obter a velocidade em quilômetros por hora. Tá certo? Ai, gente, perdão. Vou dar uma crise de soluço agora. Bom, o que eu disse que era uma discussão importante para fazer com vocês era essa, a questão da unidade de medida. E outra questão importante. Como eu vou converter este valor aqui para a hora? Será que 1 hora e 20 minutos é 1,2 horas? A discussão que eu queria fazer com vocês é justamente essa aqui, ó. 1 hora e 20 minutos não é 1,20 horas. Não é. Por que não? Bom, porque o vírgula 20, ele é um decimal. Significa 20, ó, 1,20 horas. É 1 hora inteira e mais 20% de 1 hora. Não é? Esse decimal aqui significa o percentual do total, certo? Então, vírgula 20 quer dizer que é 1 hora e mais 20% de 1 hora.
Assim como que é 1,5 na matemática? 1,5. Porque é 1 e mais 50%. 1,5. 50%, metade. Tá bom? Para onde eu quero levar a nossa discussão? Nós temos um problema muito comum, né? Que é o seguinte, né? Os alunos se atrapalham bastante nisso. Por quê? Porque 1 hora não tem 100 minutos. Então, 20% de 1 hora é diferente de 20 minutos. Certo? O que quer dizer que 20 minutos não é 0,20 horas. Entenderam a minha discussão? Ó, isso aqui, esse 0,20 significa 20% de 1 hora. E 20% de 1 hora não é 20 minutos, porque 1 hora não tem 100 minutos. Se 1 hora tivesse 100 minutos, 0,20 é 20 minutos, né? Tá certo? Como, por exemplo, 0,20 centímetros é 20, aliás, perdão, 0,20 metros é 20 centímetros. Porque aqui eu tenho uma quantidade inteira, seria 100. Aqui a quantidade inteira, o U é 60. Vocês entenderam? Então, 1,20 horas é 1 hora e 20% de 1 hora. Como é que eu calculo 20% de 1 hora? Vou calcular aqui para vocês. Vocês vão ver que não vão dar 20. Ó, 100% de 1 hora é 60 minutos. Quanto que dá 20% de 1 hora? Perdão, gente, não consigo parar de soluçar. Dá X. Regra de 3, né? A melhor conta que já inventaram na matemática, resolve metade dos problemas do mundo. Tá? Multiplica cruzar. Oh, Senhor Jesus, Nossa Senhora do Soluço, me ajuda. 20 vezes 60, que dá 1.200. Ou, simplesmente, eu vou fazer o seguinte, eu vou só deixar indicado aqui, ó, a divisão. Preciso isolar o meu x, então vou passar o 100 dividindo. Então, o x vai ficar assim. 60 é igual 20 dividido por 100. Eu vou colocar assim para mostrar uma coisa para vocês. Ó. 20 dividido por 100 é o mesmo que 0,2, né? Então, calcular 20% de 60, ou 20% de 1 hora, é só multiplicar 60 por 0,2. Calcular 20% de qualquer coisa é só pegar a coisa e multiplicar por 0,2, que é o decimal que ela representa. 20% de 1.000, multiplica 1.000 por 0,2. 20% de 30, multiplica 30 por 0,2. Porque 0,2 ou 0,20, né, como o Vitor falou, é o decimal que representa 20%. E, voltando para a nossa questão, se eu multiplicar 60 por 0,2, sabe quanto que dá isso? 12 minutos. 20% de 1 hora não é 20 minutos. Ou seja, 20 minutos não é 0,20 horas. Tá certo? Até porque, quanto que é meia hora? Pensa aí comigo, quanto que é meia hora? 30 minutos. Não é? Como é que você escreve meio na matemática? 0,5. 30 minutos não é 0,3 horas, é 0,5 horas. Entendeu? Então, esse é um problema bem comum que, em geral, as pessoas no mundo erram. Né? Eu estava na igreja, o pastor falou, você tem que dar o dízimo do seu dia, 10% do seu dia para Deus. Ou seja, 2 horas e 40 minutos. Não, você tá... Não, não é, não. Eu falei, não é não, pastor. É 2,4 horas, ou seja, 2 horas e 40% de 1 hora. 40% de 1 hora é 24 minutos. Tem que ser menos que 30 minutos, né? Porque 30 minutos seria 50%. Enfim, acho que eu dei uma viajada aqui agora. Não sei se eu ajudei ou atrapalhei. Mas, como eu disse, essa aqui é uma questão importante para nós. Quando tem o tempo aqui 1 hora e 20 minutos, em geral, nossos alunos erram. Cara, eu começo
o meu conteúdo, a primeira prova tem uma questão assim, ó. Os alunos vão almoçar em tal lugar, a distância é tantos quilômetros, eles gastam 15 minutos. Qual é a velocidade? Não conseguem acertar. Porque não conseguem fazer a conversão de minutos para hora. Tá? Não conseguem. Tá? 15 minutos não é 1 hora e 20 minutos. Perdão. 15 minutos não é 0,15 horas. Tá bom? Desculpa, gente. Peço perdão, mas não tô conseguindo parar aqui de soluçar. Professor, então como é que eu faço para converter 20 minutos para virar o decimal da hora? Simples, divide por 60. Tá? Divide por 60. Que é o contrário da regra de 3 que nós fizemos aqui, ó. Nós fizemos converter o percentual para minutos. Você quer fazer o contrário? Faz o contrário. Usa a regra de 3 e faz o contrário. Uma hora é 60, 20 minutos é X horas. Multiplica cruzado e você vai chegar à brilhante conclusão, que eu já passei para vocês, que é dividir por 60, né? Porque uma hora tem 60 minutos. Então fica 20 vezes 1, que dá 20. 60 vezes x, 60x. Para isolar a minha incógnita, 60 vai para o outro lado. Ele vai dividindo, né? Porque ele está multiplicando a incógnita. Olha aí minha regra de 3. 60 por x, que é 3 por 2, que é o mesmo que 1/3. Né? Ou 0,33333333. Tá? Horas. Isso é igual a x. Ou seja, 20 minutos é 1/3 de uma hora. Claro, né? Divide a hora em 3 partes. 20 mais 20 mais 20 dá 60. É legal? Cara, gastei bastante. Gastei não, porque gasto com educação não é gasto, é investimento. Investi bastante tempo aqui, mas acho que é importante essa discussão. Cara, essas são umas coisas bem importantes que a gente faz com os alunos, a discussão das unidades de medidas e tal, né? Tá bom? Até porque, propriamente dito, né, gente? Aplicar a equação da velocidade média ali é o mais básico de tudo, né? E como eu digo para os meus alunos também, o Excel faz a conta para você, né? Ou a calculadora faz a conta para você. O que eles não fazem é essa discussão aqui, né? Quer dizer, daqui uns dias eles vão fazer isso também. Ó, fiz toda essa discussão, então voltei para cá, ó, eu converti. Cadê? Né? Então, 1 hora e 20 minutos é 1,33 horas, aproximadamente. Tá legal? Então, quando eu for substituir na equação da velocidade média, é isso que eu vou usar. Tá? Então, vem cá para esse slide. Mas, como eu também falei, ó, essa é a parte mais fácil, né? Velocidade média é ΔS dividido por ΔT. ΔS é 7 km. O tempo em horas. Eu estou usando 2 casas decimais, é uma dízima, né? Periódico. E eu vou fazer a divisão de 7 por 1,33, fazendo essa conta. Ih, rapaz, deu ruim aqui. Espera aí que eu achei que o slide estava em branco. Então, como eu estava dizendo, dividido por 1,33, a velocidade média, perdão, me atrapalhei agora, tá? Aqui. Eu sempre copio a equação, não tenho medo de gastar papel, porque não é gasto. Investimento, organização é importante, o visual é importante, tá? Deixa eu fazer essa conta aqui. Essa velocidade é 5 em quilômetros por hora, 5,26 quilômetros por hora. Temos mais um, deixa eu ver. Legal. Aqui é mais um que a gente vai trabalhar essa ideia. Esse vai ser mais rápido a gente fazer, porque a gente ficou discutindo nesse último, né, da importância
de transformar minutos para horas, tá? É um erro bem comum que a gente cai no dia a dia, né? Acha que 20 minutos é 0,20 horas. Bom, mas aqui também é uma questão de unidade, mas a gente vai converter a velocidade. Ele diz assim, ó, em média uma pessoa caminha com velocidade constante de 5 km por hora, dessa forma quanto tempo a pessoa deve gastar para percorrer 800 metros. Então, lembra lá de Shakespeare, ele está perguntando quanto tempo, tá? Então ele quer o ΔT, eu preciso ter a distância e a velocidade, né, para calcular o ΔT. Lembra aquilo que eu falei? A equação da velocidade média é deslocamento por delta tempo. Eu posso calcular qualquer uma das três grandezas, desde que eu tenha as outras duas. Posso calcular o tempo, como ele pediu? Posso. Mas para isso eu preciso da velocidade e da distância. Aqui está tudo no enunciado, né? Ó, velocidade média está aqui, 5 km por hora, e a distância ou deslocamento está aqui, 800 metros. Tá bom? Então, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante para você e para o aluno, né? Essa organização, sabe quando na cozinha os chefes vão preparar um prato, fazer um mise en place? O que é o mise en place? Deixar tudo picadinho, organizadinho, né? Quem assiste MasterChef aí sabe do que eu estou falando, não? Mise en place. É você deixar tudo prontinho, só para iniciar o preparo. Então, isso é bem importante. Na verdade, os chefes não fazem isso, eles têm um auxiliar, né? Então, esse é o nosso mise en place do exercício. Anotar, ler, escolher a equação, tá ali. E agora tem o passo que eu discuti no exercício anterior, muito importante, que é conferir unidades de medida. Não faz nenhum sentido eu colocar na mesma equação uma velocidade em quilômetros por hora, tá? Com uma distância em metros. Eu tenho duas medidas de distância de maneira diferente. Lá na velocidade a distância está em quilômetros e no delta S a distância está em metros. Claro que não vai dar certo. Você vai encontrar um resultado que não faz sentido algum. Então, conferir as unidades de medida antes de jogar os dados nas equações é muito importante. Tá legal? Então, é o que a gente vai fazer aqui agora. Eu tenho duas possibilidades. Eu posso converter essa distância para quilômetros. E aí, se eu usar a distância em quilômetros, tá? Como a velocidade está em quilômetros por hora, eu vou achar o tempo em hora. Tá certo? Não acho que é muito prático. Por quê? Porque como ele percorreu poucos quilômetros, poucos metros, eu ia achar um tempo muito menor que uma hora, né? Para andar 800 metros, vocês devem imaginar aí, a pessoa gasta menos de 10 minutos, não é? Então, embora não tenha pedido, o exercício não pediu, né? Falar, calcule o tempo em segundos, ou calcule o tempo em horas ou em minutos. Tá? É melhor a gente usar em segundos. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai converter a velocidade para metros por segundo, tá? E daí usamos o ΔS em metros, para metros por segundo. Como é que a gente faz isso, professor? Não vem com essa história de dividir por 1000, multiplicar por 1000, né? Tá. É o fator 3,6, lembra? Tá aí, ó, fator 3,6. Se eu quero passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6, tá bom? Então, aquilo ali passa a fazer parte do nosso cotidiano agora, essa conversão, tá bom? Então, como é que eu faço essa conversão? Vou pegar o 5 e dividir por 3,6. Isso, e vai dar 1,38. A gente poderia até usar 1,4, né? É uma boa aproximação, mas vamos usar duas casas decimais, ou se você usar uma também, para mim, eu não me importo. Desde que você faça a aproximação correta, né? O importante para mim é o processo, né? Não o valor exato que você encontra. Tá bom? Então me perdoe mais uma vez aí, pelo soluço, pelo vacilo.
Tá aqui a equação, eu copio a equação. Cada coisa no seu devido lugar, né? Eu falo para os meus alunos o seguinte: olha, o 1,38 ele lutou muito para ser velocidade, então ele quer estar no lugar da velocidade. A gente chega com um aluno lá no ensino médio que ele não segue um padrão, uma lógica, né? Ele quer jogar e vai dividir vai jogar 1,38 aqui e dividir pelos 800 metros e acabou. E ele achou alguma coisa aí. Ele acha um número e está feliz. Não, não é assim que funciona. Cada coisa tem o seu valor, cada coisa tem a sua unidade, cada coisa é uma coisa, né? 1,38 ele é a velocidade, então ele fica no lugar da velocidade. O 800 é metros, então ele fica no lugar do metros. O ΔT é quem eu quero. Então, no lugar do ΔT, eu coloco o ΔT. Ou coloco o X, como alguns alunos preferem fazer, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? E agora, professor? Agora a gente faz o que a gente sempre faz, isolar incógnita. Se você não sabe o que é incógnita, é aquele que a gente está procurando, o nosso X, no nosso caso, ΔT. E se você ainda não sabe disso, quando a gente está falando então de isolar, quer dizer deixar esse cara sozinho em um dos lados do sinal de igual. Eu tenho dois lados, né? Um aqui onde está 1,38 e no outro lado está 800 dividido por ΔT, tá bom? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar minha incógnita sozinho, porque quando eu deixá-la sozinho, eu vou descobrir qual é o seu valor, tá bom? Então, vai ficar assim. Bom, como é que a gente faz isso? No geral, o seu aluno vai falar assim, professor, dá para multiplicar cruzado. É verdade, dá para multiplicar cruzado. Eu não gosto de pensar assim, eu gosto de pensar na organização matemática. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou mandar esse ΔT para o outro lado do sinal de igual. Quando eu fizer isso, ou para que eu possa fazer isso, eu preciso inverter a sua operação. Então, o 800 ele está dividido pelo ΔT. Então, o 1,38 vai ficar multiplicado pelo ΔT. Percebeu que ele inverteu? O 800 estava dividido pelo ΔT. O 1,8 vai ficar dividido, vai ficar multiplicado pelo ΔT. Tá? Então, eu inverti a operação dele. Então, pude mandar ele para o outro lado. E talvez um flamenguista que está aí de cabeça inchada fale, professor, mas não dou nada, porque ele continua, não está isolado. É verdade, não está isolado. Então agora a gente vai fazer o quê? Vai mandar 1,38 para o outro lado. Mantendo a ideia de que se eu troco ele de um dos lados do sinal de igual, eu inverto a sua operação. Sendo que, se o ΔT estava multiplicado pelo 1,38, o 800 vai ficar dividido por 1,38. Tá legal? Isso aí vai dar quanto? 579,71. O quê? Segundos. Segundos. Exatamente. Segundos. Por que segundos, professor? Porque você está usando aqui a velocidade em metros por segundo e distância em metro. Então, tu vai encontrar o tempo em segundos. É um valor um tanto quanto estranho para nós, a gente não costuma, né? Seria melhor medi-lo em minutos. Como é que eu faço para converter isso para minutos? Divide por 60, vai dar menos de 10, como eu já havia até cantado essa bola, né? Para andar 800 metros, você gasta menos de 10 minutos. Você divide isso por 60, você vai achar quanto dá isso em minutos. Dá 9,666. Mas o exercício não pediu para a gente fazer isso, tá? Mas se você quiser, você pode fazer, tá? Então, essa é a resposta aí, né? Ou aproximadamente 9,66 minutos. Aliás, esse valor também é aproximado, né? Daria 579,710, alguma outra coisa. Beleza, gente? Então, seguimos. Olha aqui.
Aqui nós temos também uma questão que a gente vai precisar se preocupar com a unidade de medida, tá? Ele fala assim: um menino sai de sua casa e caminha para a escola, dando, em média, um passo por segundo. Se o tempo médio se o tamanho médio do seu passo é 40 centímetros e ele gasta 500 segundos no trajeto, a distância entre a escola e a casa e a escola em metros é d. Bom, então, aqui a gente já, a questão já definiu em qual unidade de medida ele quer a resposta. Ele quer em metros, tá? Então, se a gente conseguir descobrir qual é o tempo, aliás, o tempo a gente tem, né? Se a gente descobrir qual é a velocidade dele, a gente vai poder descobrir qual é a distância, né? Porque a gente está trabalhando com essa equação aqui. Velocidade média é distância por tempo. Lembra de Shakespeare? Você precisa saber o que você quer. Eu quero ΔS. Ok? Inclusive, eu quero em metros. Beleza? Se eu quero ΔS, eu preciso da velocidade e do tempo. Tá? O tempo, o enunciado já me deu em minutos. O tempo é 5 minutos. 5 minutos. E a velocidade ele não deu. Tá? Ou será que deu? Vamos pensar sobre. Ele fala que o menino dá um passo por segundo. Um passo por segundo. Então ele está me dando a velocidade do menino. Um passo por segundo. Por quê? Porque ele me deu o tamanho do passo. Qual que é o tamanho do passo? 40 centímetros. Se ele dá um passo por segundo, quanto que ele se desloca a cada segundo? 40 centímetros. Tá? Aliás, isso aqui é uma questão importante da gente até entender o que realmente expressa essa grandeza chamada velocidade. Tá? Que no caso do exercício anterior, em metros por segundo, a velocidade era 1,38 metros por segundo. Isso quer dizer o quê? Que a cada segundo que passa, esse corpo se move ou realiza um deslocamento de 1,38 metros. Ou, se pegarmos em quilômetros por hora, a cada hora ele anda 5 quilômetros. Isso é o conceito do que é velocidade, né? Ou como no caso anterior que nós calculamos lá do ciclista, 5,26 km por hora a cada hora, quanto ele se desloca. Então, se a gente sabe que esse menino dá um passo por segundo, cada passo é 40 centímetros em média, eu sei quanto ele se desloca a cada segundo, e isso é velocidade. Embora não está aqui textualmente escrito para nós, o menino tem uma velocidade de 40 centímetros por segundo. Mas se tu consegue compreender, então aqui é aquilo que eu falei, né? A sua capacidade de ser um agente pensante, não só um reprodutor, né? Você entender, bom, isso aqui é velocidade. Né? Então, como eu falei para vocês, né? Eu cobro muito mais o processo do que o resultado. Fica aqui o meu apelo para vocês não serem aquele professor que exige que o aluno reproduza o que você faça, mas que ele estimule a ele ter a capacidade de interpretação, né? De olhar para uma situação e entendê-la, né? Porque se o aluno ele é só, né? Porque a gente, dando aula de física, eu sei que vocês não serão exatamente professores de física, né? Mas dando aula de física a gente se depara com aquele aluno que ele é muito bom reprodutor, né? Ele pega o exercício que tu fez, se tu der um igual com outros valores, ele vai lá e mata pau. Mas se você der com outros valores, mudando uma faceta, trocando um termo, trocando uma ideia, ele já consegue resolver. Então ele não compreendeu o conteúdo. Ele sabe fazer a conta
com aqueles dados ali. Tá? Então, essa discussão é importante também. Então, fica aqui a minha observação para vocês, meus futuros e futuras professoras. Tá? Então, eu tenho a velocidade desse garoto. A velocidade desse garoto é 40 centímetros por segundo, porque ele dá um passo por segundo e cada passo tem em média 40 centímetros. Tá bom? Bom, como a gente quer a distância em metros, eu vou precisar que a minha velocidade esteja em metros por segundo e que o meu tempo esteja em segundos. Aí eu vou obter a distância em metros. Tudo bem? Bom, então vamos trabalhar com as unidades de medida. Então tá aqui, é uma coisa bem importante, já falamos isso hoje, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é converter esse 40 centímetros para metros. Como é que eu faço isso? Ih, cara, vai estar lá na sua atividade 1. Como é que você faz isso? Esse C significa cente, é a centésima parte. É um prefixo que significa dividir por 100. Daí o nome, centímetros, ou com o acento da proparoxítona, centímetros, tá bom? Bom, se você pegar o C e trocar pela operação que ele representa, que é dividir por 100, você manteve a igualdade, ó. Não é isso que a gente faz, né? Se a gente troca uma coisa pela seu equivalente, você manteve a igualdade, não é isso? Então, eu troquei o C por dividir por 100. Por quê? Porque o C significa dividir por 100. Assista a aula sobre os múltiplos. Tá? Então, se eu troquei, eu mantive a igualdade, ou seja, né? Continuou valendo. Então, quando eu pego o 40 centímetros e divido por 100, vai sumir o C, né, do centímetros, só vai ficar 1 metro. Claro que eu estou falando tudo isso e talvez você esteja pensando, putz, professor, você me fez conectar nessa noite de quinta-feira para querer me explicar como é que converte de centímetros para metros? Não é bem isso, né? Não se sinta assim, tá bom? Talvez seja muito óbvio isso para você. Me perdoe por isso, tá bom? Então, claro, 40 centímetros, você já sabe bem que é o mesmo que 0,4 metros, tá bom? Então, a velocidade do meu garotinho, que dava 40 centímetros por segundo, ele anda 0,4 metros por segundo. Perceba que não estou convertendo de quilômetros para metros, não é o 3,6. Eu peguei a distância que ele andava por segundo, que era 40 centímetros, e converti essa distância para metros. Então, se ele andava 40 centímetros por segundo, ele anda 0,4 metros por segundo. Tudo bem? Bom, e o tempo? 5 minutos. Vamos converter para segundo. Como é que a gente faz isso? Pode fazer por regra de 3. Né? Ou você pode lembrar que cada minuto tem 60 segundos. Tá? E é só multiplicar. E nós vamos encontrar 300 segundos. Tá bom? 5 minutos, 300 segundos. E agora sim, eu estou apto a jogar o tempo em segundos e a velocidade em metros por segundo na equação da velocidade média para poder encontrar quem é a distância percorrida, né? Velocidade média é o ΔS por ΔT. A velocidade é 0,4 metros por segundo. A distância é o que eu quero. E o tempo é 300. Tá legal? Bom, vamos fazer o que a gente sempre faz, né? Porque já fazemos todas as quintas, isolar a incógnita, né? Como é que o matemático come o cheeseburger? Ele isola o X. Só come o burger, é isso aí.
Então, vou deixar o ΔS sozinho. Então, para isso, eu vou mandar o 300 para o outro lado. Ó. Então, vou inverter a operação. Se o ΔS estava dividido pelo 300, o 0,4 vai ficar multiplicado pelo 300. Tá bom? Beleza, então vamos multiplicar. Eu posso cortar esse zero com esse zero. Tchaca, tchaca. Aqui, ó. 40 por 30, 120 metros. Que nós... Ah, aqui tem um gabarito, né? Do menino indo para a escola. Olha que bonito. Feliz, né? Satisfeito. Aqui tem a resolução. Olha aí, 120 metros, é isso mesmo.